realmente a gente venha a ser mulheres virtuosas. Amém? Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos, o que, igreja? Destrói. Isso o Senhor está falando tanto para a solteira quanto para a casada. Seja uma mulher sábia. Edifique o seu lar. Seja uma boa filha. Seja uma boa esposa. Seja uma boa mãe. Aí de repente você fala, mas pastor, e os homens? O Senhor está mandando falar para as mulheres. O Senhor sabe por quê? Porque nas nossas mãos o Senhor entregou uma ferramenta que não entregou na mão do homem. Por isso que o Senhor fala, a tola com as próprias mãos derruba. Não joga seu casamento fora de Rassurianda na Manaia Sei. Shana Rassurianda na Manassi. Filha, seja obediente à sua mãe, seja mais grata. Sabe aquela mulher que só reclama? Que só murmura? O Senhor está falando com cada mulher aqui na igreja. Eu estou falando para você, eu estou lhe ensinando, porque eu aprendi a ser mais grata, aleluia, Jesus Cristo, e a me calar mais. Muitas vezes a gente quer mudanças dentro da nossa casa. O Espírito Santo sabe por que eu estou falando isso. Eu nem ia falar isso. A minha intenção não era falar isso. Mas o Senhor sabe por que eu estou falando isso. E isso começa, irmãos, desde de solteira. Às vezes a pessoa fala, eu quero casar, mas você está preparada para o casamento? O Senhor sabe por que você não casou ainda. Glória a Deus. E a mulher que é casada, eu sei que tem pessoas aqui, mulheres aqui, que o marido é difícil. Mas vai ser com a sabedoria que você vai ganhar o seu esposo. Vai ser com o joelho no chão. Eu sei o que é isso, igreja. Valorize o seu. Eu acredito, ainda que o seu marido seja difícil, muito difícil, eu acredito que ele tem um lado bom, né? Eu louvo a Deus pelo esposo que Deus me deu. Porque apesar de ele não estar aqui ainda, mas ele tem me ajudado muito. Então valorize o seu esposo, mulher. Shana Rassurianda na Manassi. E tem mulher que tem um esposo bom e não dá valor. Shurianda na Manassi, de Rassurianda. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia a Deus. E os homens de Deus que estão aqui nesta noite, cuide da sua esposa, como a palavra do Senhor fala, como o seu próprio corpo. Uma coisa que o Espírito Santo está falando aqui, para me falar também para as mulheres, seja mais carinhosa com seu esposo. Procure ser mais carinhosa, amorosa. Procure você, mulher, que ainda não casou, seja amorosa com as pessoas que estão do seu lado. O Senhor olha assim e fala, nossa, mas essa minha filha, ela é ignorante. É ignorante com as pessoas, é ignorante com o pai, é ignorante com a mãe, com os irmãos. E quer casar? Passe a mudar. Irmãos, esse vídeo aqui, isso eu falo para você também, filho. A palavra do Senhor fala, filho, ouvi pai e mãe para que os seus dias prolongais na terra. Eu achei lindo, porque interessante. Se a gente olhar assim pelos olhos humanos, são pessoas que a gente não vê cultas. Mas ela falou que depois que eles terminam ali, eles pegam os pratos e vão lavar sem ninguém mandar. E é interessante que ali falou sobre a obediência. Sabe, irmão, a gente tem que ser pessoas mais obedientes. Por isso que fala, né? Um bom filho será um bom marido. E uma boa filha será uma boa esposa. Aleluia, Jesus Cristo.
Então, irmãos, aleluia, quem entendeu a mensagem do Senhor? O Senhor mandou eu falar. E eu estou falando, porque esses dias Deus usou o cérebro dele e falou: o cajado eu entreguei nas tuas mãos. E não é de hoje que o Senhor tem falado, e o cajado é para conduzir. Bode não entra aonde, igreja? No aprisco. Só entra o quê? Ovelha. E eu creio, aleluia, Jesus Cristo, que ainda que você não concorde com o que eu estou falando aqui nesta noite, você vai lembrar dessas palavras. De repente hoje não está dando, de repente amanhã não dê fruto, depois, mas daqui uns dias vai dar fruto. E olha, outra coisa também que o Senhor está mandando eu falar. Um servo e uma serva de Deus, quando é levantado na obra, ele tem que estar preparado. Eu não era ungida a nada eu fazer obra. Eu viajava em missões e eu fazia. Eu não estou falando isso para me engrandecer, eu estou falando para você despertar e fazer o ID de Deus. Glória a Deus. Não, eu vou esperar ser ungida obreiro, vou esperar ser ungida missionária, ou pastor, ou evangelista. Se o Senhor te viu, se o Senhor, tem pessoas aqui, eu tenho certeza que ainda não foram ungidas, mas Deus já tem derramado algo diferente. Aleluia, Jesus. Você já tem um dom aí dentro de você e você não sabe, você não despertou para isso. Desde o mundo, o Senhor já estava de olho em você. De repente você não tem um dom que alguém aqui na igreja tem. E outra coisa que o Senhor tem me mandado falar, e eu vou falar também que Deus usou um vaso, né? Para falar, fale mais sobre o amor. É verdade. Tem pessoas que está faltando amor no coração. Amor, sabe, igreja? Tem amor, igreja, pela obra do Senhor, pelas almas. Deixa de ser egoísta, mesquinho. Sabe, de olhar só para você, das suas lutas e dificuldades. Quantas vezes eu passei por cima da minha angústia, da minha dor, para eu estar fazendo a obra de Deus. E até aqui, de Rassuri andando a Manaiassé, o Senhor tem me ajudado, tem me fortalecido. Aleluia, Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que muitas vezes também fez a obra chorando e gemendo. E Deus honra. Aleluia, Pai. Eu creio. Ou você acha que a obra é para fazer só quando tudo está bem? Sabe, irmãos, o Senhor quer a igreja dele marchando. Marchando no poder. Fazendo a vontade. Não olha para o homem não, porque o homem é falho. O homem muitas vezes não vai te agradar, nem a mulher. Mas olha para Jesus. Tem pessoas que falam, eu não vou para a igreja porque Mariazinha fez assim para mim. Eu vou parar porque aquela irmã pisou no meu pé. Sabe essas picuinhas, besteirinhas que há? Porque quando há verdadeiramente amor à obra do Senhor, a pessoa passa por cima. Cede todas essas coisas. E faz a vontade de Deus. O Senhor quer, sabe, irmão, uma igreja diferente. Uma igreja que verdadeiramente, sabe, tem amor. Tem verdadeiro, sabe, um caráter cristão. De Rassuri andando a Manasse. Haja de maneira o que, igreja? Diferente. Por isso que o Senhor fala que os últimos serão os primeiros. Porque às vezes uns que estão há muito tempo no Evangelho não despertam. Eu não sei o que está esperando. Deus manda ele fazer, faça. Não, eu vou esperar não sei o que. Ele está esperando o que, igreja? É para você ir. Aleluia, Pai. Porque se você não ir, Rassurianda na Manaiassé, Deus vai tratar contigo. Chama Rassurianda na Manasse. Aleluia, Pai. Eu creio. A palavra do Senhor fala, aquele que não deixar pai, mãe, filho, deixar tudo por mim, não merece ele. E às vezes, muitas vezes, irmãos, coisas na nossa vida não mudam porque a gente não faz da maneira que o Senhor quer. Passe a fazer o querer de Deus para você ver. Aleluia, Deus.
Não falo de mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Está aqui em 1 Reis 19, versículo 8. Elias no monte de Horebe. Oh Deus poderoso, fala com a tua igreja mais ainda, Pai. Porque o que eu creio, Senhor, que não é eu a falar, mas o Senhor. Porque o Senhor quer despertar a igreja. Aleluia, Pai. Aleluia. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santo Deus de Israel. Abra o teu coração. Como ali naquele centro de recuperação, aquele irmão que eu conheci, nós conhecemos, ele falou, um rapaz lá interno, ele falou, não é possível que ele tenha coração de aço. Eu também acredito que você que está aqui nesta noite, não é possível que você tenha coração de aço. Porque Deus vai quebrar. Deus vai tratar, mas vai deixar da maneira dele. Eu creio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Pode sentar, igreja. Glorificando e exaltando o Senhor. Glória a Deus. Assim como o Senhor falou a Elias, ele estava onde, igreja? Ele está olhando para você nesta noite, está falando: aleluia. Maria, o que tu está fazendo nesta caverna? José, por que você está nesta caverna? Derrassurianda na Manasse. Aleluia. E aqui no versículo 10, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, ou aliança, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Oh, Senhor, aleluia. A voz do Senhor é mansa e delicada. Aleluia, Pai. É interessante que aqui estava falando, primeiro veio o que, igreja? O vento. Depois o terremoto e depois o fogo. Mas nenhum deles o Senhor estava. Derrassurianda na manaia sé. É como tem um ditado que as pessoas falam: nem tudo que brilha é ouro, igreja. E hoje dentro da igreja, dentro do evangelho, nós temos que vigiar. Porque muitas vezes pensamos que é servo, mas não é servo. Pensamos que é serva, mas não é serva. Derrassurianda na manaia sé.
Porque o servo, ele obedece à voz do seu Senhor. Aleluia. E se eu e você queremos ser servos e servos de Deus, nós damos ouvido à voz de Deus. Aleluia, Deus. E ele falou, aleluia, Jesus Cristo, que a voz dele é mansa e suave. É por isso que muitos irmãos estão o quê? Distraídos. Porque o Senhor muitas vezes está a falar mansamente com a igreja, e a igreja, ó, não acorda. Não se liga. Eu fico a pensar nesta noite. Será que é preciso Deus chacoalhar a terra? Será que é preciso Deus apertar essa terra? Será que é possível, se necessário, ali como os irmãos viram, que Deus permitiu aquela missionária ter malária, para ela sentir a dor que os africanos têm? Será possível que para você ter mais amor no seu coração, você tem que passar pela agonia? Muitos já têm passado, mas parece que não desperta para isso. Erraçurianda na manaia sério. Sabe, irmãos, o Senhor quer mais amor. Amor à obra de Deus. Mas tem faltado hoje em dia. E o Senhor falou, será que quando eu voltar eu encontrarei amor na terra? Será? Então Elias tinha se escondido ali naquela caverna. Porque Jezabel estava matando os profetas. Mas o Senhor fala, sai para fora, Elias. Aleluia. E no 13, sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso para o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei. E buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo seu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael rei sobre a Síria. Irmãos, tem pessoas aqui na caverna. E até quando você vai olhar para esse seu problema? Hein, igreja? Até quando você vai olhar e não vai fazer o querer de Deus? É interessante porque ali eu creio que as irmãs e os irmãos prestaram atenção. As mulheres amarram as crianças nas costas e estão ali, dando lugar, cantando e dançando na presença de Deus. Então o filho não é empecilho. Não, pastor, o empecilho é o meu marido. Desça na olaria. Desça. Deus vai ter com ele. Xanarrassurianda na manaiacé. Porque o Deus que eu sirvo, que eu tenho experiência, Ele trata. Aleluia, Deus. Ele muda aquele coração. Eu creio. Ele quebra. Aleluia, glórias a Deus. Quem está entendendo? Amém. O problema é a minha mulher. Deus faz assim também. E aquele coração duro, Deus tem obra ali. Aquela pessoa que é difícil. Quem está entendendo, igreja? Pastora, o homem é difícil. Deus fez na vida do meu pai. Tem umas coisas para Deus trabalhar, mas Deus pegou ele. E amassou a igreja. Quem está entendendo?
Deus ama ele também. E se caso for pedra de tropeço, Deus faz o que, igreja? Hã? E é forte, que eu não vou demorar, que eu vou ministrar a Santa Ceia. Pulando aqui para o 18. Também eu fiz ficar em Israel quanto, igreja? 7.000. Não entendi. 7.000. Mais forte, igreja. 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram ao quem? Baal. E toda a boca que o não beijou. Deus tinha 7.000 ali ainda. E o Senhor falou para Elias: tem ainda 7.000 que não se dobraram para Baal. Aleluia, Pai. Você não está só. Eu acredito que hoje tem mais de 7.000 que ainda não se dobraram para o diabo. Mas o Senhor conta com você. Hoje você está ouvindo a palavra do Senhor. E eu saio daqui satisfeita. Porque se naquele dia o Senhor falar: não, você não falou, eu falei. Não, o Senhor vai ver que eu falei para você. E de repente você que veio aqui, de repente você fala: pastor, eu fui convidado. Quem te trouxe? Eu creio que essa pessoa amada te convidou, mas foi Jesus que trouxe você. Foi Jesus que te trouxe aqui. E eu tenho convicção e certeza que você não vai sair da mesma maneira. Você vai sair daqui diferente. Olha, irmãos, uma coisa eu te falo: pega a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Uma coisa que eu falei aqui para a missionária Elza, e eu falo para você: poderia estar aqui uma criança, ou a mais simples pessoa, mas se estiver ministrando a palavra, eu tomo posse. Eu não me importo se tem eloquência ou não. Eu quero receber a palavra que vem do céu. Porque eu creio que se os irmãos prestarem atenção no pastor que ficou lá, o pastor africano, ele nem roupa mal tem. Estava com uma roupa simples. Eu não vi ele de terno. Nós, mulheres de Deus, eu achei forte, sabe, na hora que falou assim: pessoas que têm roupa. Ah, pastor, mas eu tenho duas, mas pelo menos você tem duas. Eles não têm. E é rasgada ainda. Seja mais grata a Deus, igreja. Deus tem te dado o melhor. E ainda que aos olhos humanos você fala: pastor, não parece ser o melhor. Olhe com os olhos de amor que vai se tornar melhor. A palavra do Senhor fala assim: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser o quê? Luminoso. Vai ser luz. Mas se os seus olhos forem maus, grandes trevas serão. Então olhe com os olhos da fé, igreja. Ainda que aos olhos humanos não pareça, mas olhe, porque Deus vai mudar o quadro, vai transformar o quadro. Mas o Senhor quer que eu e você tenham amor. E olha, pai de chiqueiro não resolve ninguém, para ninguém não. Deus está mandando falar. Pai de chiqueiro, mas quem é pai de chiqueiro? Pai de santo, como muitos costumam falar por aí. Só que de santo
Que eu saiba, santo quer dizer separado. Então quem é santo é Jesus Cristo. E o povo eleito do Senhor. Então para mim é pai de chiqueiro. Mãe de chiqueiro, pai de chiqueiro, eles não dão nada. Porque tem crente que pensa, eu vou dar parece que na igreja não resolve, eu vou dar um jeitinho ali. É engano de Satanás, igreja. O verdadeiro Deus é esse que está aqui nesta noite. Fique de pé, igreja. Eu quero louvar o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, igreja. Glorifica Ele. Exalta Ele. Glória, glória, glória a Deus. Pai, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus poderoso fiel na terra, aleluia. O Senhor que está aqui, meu Pai, nesta noite. E nós te louvamos e agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Antes de louvar, você vai fazer uma oração de agradecimento. Você não vai pedir nada. Você vai agradecer. Vai agradecer o que o Senhor tem feito por você. Eu não sei o que Ele tem feito, sim. Porque só de eu e você estar aqui nesta noite, porque tem pessoas aqui que Deus está fechando sepultura, e tem pessoas que não era nem para estar aqui, porque o Senhor já livrou de acidente de carro, o Senhor já acha na raçurianda de moto, Deus já livrou na raçurianda da badai, o Senhor já fechou de raçurianda na manaiacé várias coisas, atropelamento, de tiro. Agradeça aí, meu amado. Fale com Deus. Agradeça por você estar aqui ouvindo esta palavra. Por você ter visto este vídeo. Pai, eu te agradeço por estar aqui, Senhor, nesta noite. Pelas maravilhas do Senhor. E que ainda que haja luta, Pai, o Senhor está aqui. As lutas que o Senhor tem trazido na minha vida é para mim crescer. E eu te agradeço, Senhor. Muitas vezes que eu passei pela moinha, eu te louvo, Pai. Porque me ensinou a ser uma mulher diferente. Eu te louvo, meu Pai, pelo alimento, pela minha família, Senhor, pela mãe maravilhosa que o Senhor me deu. Pelo meu pai, meus irmãos, o pastor Nilton, o pastor Roberto, minha irmã Yara, Senhor, meu pai José, minha mãe Ivani, meu esposo, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, aleluia, pela vida também dos meus sobrinhos, pelas suas almas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Que ainda algumas sejam difíceis, mas eu creio que o Senhor vai ensinar. Eu não mudo ninguém, mas o Senhor transforma, eu tenho que ensinar. E se elas derem ouvido, meu Pai, derraçurianda na manácia, vamos entrar no reino celestial de mão dada. Porque uma da maior visão do crente é essa. No terrestre é consequência, Pai. Muitos estão só pensando aqui nesta terra. Igreja, se você estiver pensando só nessa terra, você é um miserável. Diz a palavra do Senhor que se eu e você pensar só nas coisas terrestres, nós somos mais miseráveis pecadores, derraçurianda na manácia. Mas se a sua visão é celestial, então, aleluia, Jesus Cristo, o Senhor levanta do alto trono dele nesta noite e contempla. Ele contempla. Xanábia, Xaderraçui, declara.